Compreendendo a prática de Nada Yoga. Para praticar Nada Yoga, o yogi começa com sons e vibrações específicas, muitas vezes mantras, como o próprio mantra Om, que representam a totalidade e a origem do universo. A prática inicial envolve técnicas de meditação com foco em sons externos e internos, ao que, ao longo do tempo, afina a percepção auditiva e permite que o praticante ouça o som interno da consciência. Então, esse nada shabda é o som da consciência, correto? É o som da consciência. Outras práticas envolvem instrumentos sonoros, como a tambura ou a flauta, cujas frequências ajudam a sintonizar o praticante com as vibrações sutis. Então, realmente tem um processo gradual, né? Um processo em que nós vamos, diríamos assim, evoluindo a nossa percepção mais sutil dos sons. Eu costumo usar assim na minha prática, né? E às vezes quando eu faço a condução também, nós vamos fazer com a turma aqui de 2024, ainda da formação, de prestar atenção no próprio som da respiração, que é um som suave, é um som baixo. Muitas vezes o outro não ouve essa respiração. É você que está ouvindo. Então, esse ouvir o próprio som da respiração é um veículo para nos colocar em contato inicial com esse som, que já não é mais um som audível externo, mas é um som que está emanando do nosso próprio corpo, da nossa própria estrutura. Com o tempo, essa prática leva à contemplação do som, não apenas como uma consciência ou uma experiência física, mas como uma vibração, mas como uma manifestação direta do absoluto. Assim, o praticante desenvolve uma escuta meditativa que transcende o som em si, sintonizando-se com o silêncio interior, onde o som verdadeiro do universo é revelado. O som verdadeiro do universo é revelado, né? Quer dizer, existe aí uma relação direta com a nossa consciência, a nossa essência, e essa essência é o próprio universo. É algo que às vezes foge um pouco da nossa compreensão imediata, mas é um ponto para começar a refletir e até mesmo levar a um ponto mais de profundidade mesmo, reflexiva e meditativa. Nós somos universos em expansão. Nós somos parte da expansão do cosmos, do universo, de todos os sistemas, desde galáxias, universos, até a grande evolução que está ocorrendo a nível de partículas, né, de células, sistemas celulares, biológicos. Nós somos esse universo em expansão. Uma vibração mais moderna seriam as frequências binaurais? Sim, nós poderíamos entender, sim, como eu tinha dito, né, de você usar desde sons que estão ali sendo construídos, né, por notas musicais, por melodias, ritmos, mas podendo chegar até o nível de estar apenas meditando ou utilizando o som dos binaurais. Os binaurais, eles vão preparar o nosso cérebro, as nossas vibrações cerebrais, para chegar em um estado mais apaziguado, como, por exemplo, se não me engano, o nível teta, né, seria níveis mais ligados à nossa meditação, no estado meditativo do cérebro, no caso, né? Então, ele facilitaria esse mecanismo para entrarmos em coerência com a nossa natureza essencial. Bineurais seriam ótimas, né? Técnica terapêutica RIF, RIFE, vocês podem procurar, que trabalha em cima de binaurais. Então, tem aplicativos em que você coloca ali a frequência que você quer que ele vibre e ele vai ter aquela frequência ali. Inclusive, tem toda uma pesquisa científica em cima disso, embora não seja assim totalmente aceita ainda, para você, por exemplo, regular a frequência, que é muito baseado na ressonância, né? Aquela frequência vai ter a ressonância exata da ressonância que tem um determinado, por exemplo, um desequilíbrio biológico, vamos dizer, uma inflamação em um determinado órgão, um determinado tecido.
existe como você detectar qual é a frequência ressonante daquele tecido que está doente, né? Isso tem mecanismos para isso, tem biocoerência, aliás, o biorressonância. Você utiliza instrumentos, tecnologia, ou até mesmo instrumentos físicos, né? Como no caso, medidores de campo magnético, mas requer um pouco mais de rigor, né? Técnico para isso. Então, existem tecnologias que você utiliza. Pessoa, a própria Adriana trabalha com isso. Você usa tipo um fone de ouvido. Esse fone ele está, na verdade, pegando a sua frequência ressonante do seu corpo. E aí consegue detectar qual é o desequilíbrio daquele tecido a partir dessa captação de ressonância. Sabendo qual é a frequência daquele tecido que está doente, você tem agora o equivalente dele em vibração sonora, em hertz. Você regula esse hertz no aplicativo e você começa a ouvir esse hertz naquela frequência exata, que é o equivalente de cura daquele desequilíbrio ressonante ou de som, né? Tudo isso aí, na verdade, é uma leitura sonora, certo? O órgão em desequilíbrio, ele começa a emitir um som que não é coerente com toda a estrutura biológica do corpo, certo? Vamos dizer que a estrutura biológica do corpo é 8 Hz. Aquele órgão está vibrando em 25 Hz, por exemplo. Então você tem que agora pegar essa ressonância do órgão, regular através da frequência sonora, e você começa a regular a frequência daquele tecido que está desequilibrado. E aí, depois de um período, consegue obter uma cura. É tecnologia, é, diríamos assim, de uma medicina futura, né? Isso feito com instrumentos. Porém, dentro da biocoerência, que é uma outra técnica, você consegue fazer isso apenas com a intenção consciente. Requer um pouco mais de concentração, um pouco mais de trabalho meditativo, né, de acessar esse estado de consciência para poder ir lá e regular aquele desequilíbrio bioenergético. Outro ponto, Nada Brahman e o despertar espiritual. Por meio de Nada Yoga, ou desse processo de meditação no silêncio absoluto, o praticante atinge uma purificação e harmonização interna que facilita o despertar espiritual. O Nada Brahman, então, não é apenas uma metáfora, mas uma experiência direta da essência cósmica. O processo leva ao reconhecimento de que o som e o silêncio são partes do mesmo fluxo cósmico, aquele fluxo da fonte, né? O impulso primordial da fonte que atravessa todas as diferentes camadas, desde a pequena composição de Planck, nêutrons, átomos, elétrons, vai compondo toda a realidade até chegar aqui no nosso campo físico de experiência. Tudo isso é um fluxo único, que pode ter, então, essa combinação, o silêncio e o som. O silêncio pode ser visto como o yin, o som, o yang. Yin, yang, yin, yang, né? O silêncio, sendo o feminino, ele é preenchido pelo som masculino. O processo leva ao reconhecimento de que o som e o silêncio são partes do mesmo fluxo cósmico, onde a individualidade se dissolve no todo, permitindo a experiência do Brahman enquanto vibração pura e eterna. Então, essa individualidade, na verdade, é o aspecto de consciência núcleo, o núcleo de consciência dentro do todo. Quando nós conseguimos integrar esse som e silêncio, você começa a ouvir o som dentro do silêncio, você integra. E aí você percebe a sua individualidade como núcleo de consciência dentro de um campo de energia consciente, que é o Brahman. Agora imagine que esse campo de energia consciente é como a água de um balde com um sabão. Então aquela água está encoberta por uma camada de bolhas de espuma. Imagine que cada uma dessas bolhas de espuma é um núcleo de consciência. Mas a combinação de infinitas bolhas, infinitos núcleos de consciência, é o que compõe toda a água que está naquele balde, que é o Brahman. Então, aí nós teríamos uma percepção profunda do nosso ser através da meditação, nesse silêncio sonoro, né, proposto no Nada Brahman.
Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas que foram deixadas aqui. A Elisa. Potencial de tudo ou a causa primordial é anterior ao OM. O som cósmico é integrado ao som primordial. Disso infere-se, podemos inferir, ou disso infere-se que deve haver algo pessoal que cria e que mantém o silêncio e o som. Minha dificuldade em de acompanhar música, porque sou mais filosófica no raciocínio, pois fiz até mesmo uma graduação na UFMG, pesquisei Plotino comparado com Shankaracharya. Depois dessa primeira graduação e do mestrado e depois da filosofia, tornei-me devota Vaishnava. E como devota, não suportei muito, na época, a falta de personalidade nas filosofias ocidentais. Como professor de yoga, durante muitos anos, ensinei aos alunos para ouvirem o som do pensamento. E assim assim falava muito de tudo que você tem falado, porém sem a parte da música que você disse. Acho que o ponto central dessa pergunta, dessa colocação dela, foi em relação a existe uma pessoa, né, que está manifestando tanto o silêncio quanto o som. Esse, na verdade, é um paradoxo que existe dentro dessas duas tradições orientais, né, das tradições do hinduísmo, principalmente, das raízes que estão lá nos Vedas, que é a visão do Eita e Adwaita, né? Em que uma disputa a ideia de que só existe energia sem uma causa, e a outra defende a ideia de que existe uma causa, e essa causa é uma pessoa, seria esse Deus, pessoa absoluta. Mas, na verdade, as duas visões, e isso eu estou dizendo assim com base não em alguma escritura, né? Com base realmente em experiência que a gente vai tendo ao longo da nossa prática e também de estudos, reflexões, mas principalmente da experiência que surge com a prática, né? As duas visões dizem respeito às duas premissas estabelecidas em relação à verdade. A verdade é, existe uma emanação, existe uma fonte que está emanando tudo. Mas não existe um momento inicial em que esse som começa a se manifestar. Não existe um início. A única coisa que há de início é quando nós nos damos conta de que existe algo acontecendo. Aí nós temos a impressão de que começou em algum ponto. Então imagine, o som sempre existiu, o silêncio sempre existiu. A existência sempre foi, porque é eterno. Eterno significa onipresença. A ideia de Sat, Chit e Ananda, né? Que é o que constitui o ser. Segundo as escrituras védicas, a alma, o eu, é constituído dessas três naturezas, Sat, Chit e Ananda. Sat é onipresença, nós sempre estamos presentes. Sempre estamos presentes. Onipresença. A interpretação de onipresença é de que nós estaríamos, ou que Deus, né, está presente em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que com a compreensão, com a evolução do entendimento desses conceitos hoje, com tudo que nós temos, e nós não podemos ser fanáticos, radicais, de negar o conhecimento que está sendo exposto por algumas grandes consciências, grandes mentes, nos dá a entender, colocando paralelo ao que os tratados filosóficos, não os tratados purânicos, mas principalmente os tratados filosóficos, ou seja, alguns, algumas partes do Rig Veda, mas especificamente aquilo que está nos 10 principais Upanishads, já nos mostra que esse ser, o eu, é um núcleo, é como uma esfera. Isso foi dado também pelos filósofos pré-socráticos, por alguns deles ali que definiram o eu, né, ou esse princípio como um princípio átomo, né, como um núcleo, uma esfera. Tudo é esférico. E lembra que esférico se refere ao feminino, né? A geometria esférica ou circular é o aspecto feminino da manifestação, enquanto que o aspecto geométrico do quadrado ou do cubo é o masculino. Essa natureza do ser, segundo
as tradições filosóficas metafísicas dos Upanishads, nos restringindo apenas a essa esfera dos conhecimentos védicos, tá? No passado, vamos dar aí 2.000, 2.500 anos, nem vamos muito longe, não, para ser mais coerentes com os dados que a ciência nos dá em relação a esses escritos. 2.500 anos. E trazemos hoje para as conclusões que nós temos já matematicamente, racionalmente, logicamente, cientificamente, em teorias mostrado, o estado de presença realmente não é você estar presente em todos os lugares, porque isso só caberia a uma concepção de um Deus, de uma divindade, mas de que cada ser é uma individualidade dessa fonte toda, dessa fonte primordial, desse princípio unitivo de tudo. Então, essa consciência que é o eu, ela é onipresença em seu campo de experiência. Isso significa Sat. A eternidade é onipresença. Significa que cada um de nós sempre estivemos nesse espaço em que nós estamos agora. É como se nós estivéssemos dentro de uma esfera, literalmente é uma esfera, e todo movimento que nós percebemos é, na verdade, um movimento de combinações de partículas, de estruturas, de informações energéticas que estão dentro dessa esfera. À medida que você se integra com essa sua natureza de ser, você se integra mais e mais nessa percepção de onipresença. Não é a onipresença sua em todas as outras esferas de consciências, mas é a sua onipresença em sua própria esfera de consciência. Isso significa onipresença. Da mesma forma, onisciência é você estar consciente de tudo que está ocorrendo na sua esfera, no seu universo de realidade, não na esfera do outro, que aí já vira fofoca, né? Vira intriga, vira essas coisas que a gente conhece no nível humano, só para brincar um pouco. A mesma coisa ocorre a nível de onipotência, que também seria a onipotência dada a um Deus ou alguma fonte que antecede tudo. Quando, na verdade, a onipotência também é esse núcleo de consciência que é circundado por uma esfera de energia consciente. É o ser e o seu campo esférico de realidade. Somos cada um de nós que estamos manifestando esse potencial causal, Karanan, na sua própria realidade. Ah, mas eu não tenho potência para essas coisas. Nós, de forma consciente, talvez ainda não, a maioria ainda não tem. Mas essa consciência, quando ela alcança esse estado de onipotência, ela compreende que existe uma potência perfeita em si mesma, que está fazendo todo esse campo seu de energia, essa sua esfera de realidade, perfeitamente organizada de acordo com o seu núcleo de consciência. Quer dizer, assim como você está emanando do seu núcleo uma expressão de amor ou uma expressão de devida ação, que é o que é chamado de devoção, uma devida ação, da mesma forma, essa esfera ela vai reverberar novamente para você, na sua percepção de realidade, ter a experiência daquele evento, daquela realidade que você mesmo está emanando. Então, onipresença, onisciência e onipotência são as potências ou os nossos aspectos de consciência núcleo. E isso ocorre desde sempre. Anadi, não tem começo e não tem fim. Entender esse processo não como um processo que teve um começo, então em algum momento teve alguém que emanou isto, mas entender como foi dado aí no ponto do texto, sempre existiu, é compreender também que isto que somos, sempre fomos. Só que agora nós estamos nos dando conta disto. Estamos retomando a nossa consciência original, que é uma consciência que sempre se expande e evolui em si mesmo, né? Como dois vórtices criando um toroide perfeito de equilíbrio dessas duas forças, masculino e feminino, né? Shiva e Shakti, Radha e Krishna, todo esse potencial sendo feito dentro de cada um de nós. Aí então fica, não existe uma pessoa especificamente, existe simplesmente uma consciência que se nutre, que se recria a cada instante
dentro desse grande movimento do cosmos, de todo o universo, toda a manifestação daquilo que a gente conhece como o próprio Karanodakshai Vishnu, dentro da sua manifestação cósmica, ele está manifestando tudo isso dentro da visão simbólica, mítica dos Vedas, né? Mas, ao mesmo tempo, existe lá na dimensão humana, naquela expressão humana nossa, a representação máxima dada pelo aspecto arquetípico de Krishna, dentro dessa grande consciência coletiva, não do inconsciente, mas da grande consciência coletiva. Então, significa como se nós estivéssemos despertando no meio desse fluxo, e ao despertar, olhamos para um lado e vemos, nunca começou isto. E você olha para o outro lado e entende, nunca vai acabar isto. Porque isso é o próprio existir de tudo e de todo, do todo em você. E você agora assume esse potencial divino que somos. Não se tornando um Deus, não é isto? Porque a ideia de se tornar Deus é a ideia de um ego. É o ego que pensa se tornar Deus. Porque não existe um Deus para se tornar, não existe um Deus para buscar, não existe um Deus para realizar. Porque seria a ideia de que existe um Deus que está fora do campo. Mas se tudo sempre foi, sempre continuará sendo, significa que em todo esse tempo eterno, que é o agora, essa onipresença, aquilo que nós imaginamos buscar já é, já está. Então, é uma integração. E aí, os aspectos de existe uma pessoa ou só existe a grande energia, Brahman, são as duas óticas dadas em contextos históricos específicos desse fluxo que ocorreu. Mas se nós observarmos isso somente como um fluxo de eventos que ocorrem na linha do tempo eterna, você simplesmente deixa aquilo passar como uma informação, um potencial de energia informacional que ocorreu. E assim é a história humana. É a história desse grande campo de realidade do universo, de toda a realidade que existe. O problema é quando nós identificamos, e quem identifica é o ego, ele se identifica com um evento específico, se filia àquele evento específico, e então ele é arrastado por essa hipnose de um tempo separado do eterno. Deixamos de ser eternos, né? Por isso vem a ideia de que nós vivemos em um campo asat, em vez do campo sat. Sat é o eterno, é a presença, onipresença, e caímos num estado de temporalidade, né? Carentes do nosso tempo real e de forma prática, sem consciência da nossa presença. E quem está inconsciente da presença é o ego. Devido a essa desconexão do estado de presença, da sua onipresença, que é o aspecto preliminar, né, de eternidade do ser, o ego tenta prevalecer como alguém. O ego tenta existir. E essa tentativa dele existir é que está nos prendendo dentro desse aquário de uma realidade hipnótica que é o que a gente vive, dentro essa realidade, né, contemporânea, que é uma realidade, ela somente está ocorrendo, e a gente tenta se vincular a ela, né, fazer parte dela, sentir que está pertencendo a ela. Outros tentam regenerá-la, tentam fazer algum tipo de manutenção, né, arrumá-la, corrigi-la. Outros tentam salvar aqueles que estão nessa hipnose, mas é tudo como um grande filme, né, que não é nem de 3D, mas é tudo como um grande filme de geração assim muito mais avançada, de quinta dimensão, né, ou 6D, sabe? A gente está acostumado com um filme 2D. Aí você vai numa sessão que tem ali a opção de você colocar um óculos e assistir em 3D. Já dá uma interação maior, né? Só que a nossa realidade mesmo é uma realidade já de 5D. Só que a gente não percebe ela dessa forma. Quando você começa a perceber que é uma realidade de 5D, você já sabe, poxa, deixa eu agora me aproveitar esse filme, sabe? Simplesmente experienciar esse filme. Porque tudo é uma experiência na própria consciência que é aquilo que se chamou Deus, sabe? Deus é uma experiência na nossa própria consciência. Só que o ego pensa que Deus é algo que está em algum outro lugar, criando, né, girando uma manivela para a realidade existir, para os universos existirem, mas não. Ocorrendo nada, nada, nada está ocorrendo fora desse grande movimento. E é isso que as grandes tradições falaram, né? As tradições originárias
do hinduísmo, as tradições originárias dos Vedas, as tradições do taoísmo, né, de toda a tradição ancestral dos povos nativos, xamanismos. E xamanismo, não estou nem falando desse neo-xamanismo contemporâneo, né, que tá em moda hoje. Estamos falando de xamanismo siberiano, xamanismo tibetano, xamanismo de mais de 20 mil anos, de 30 mil anos, de 100 mil anos. Entendiam o movimento de todo esse sistema cósmico em total unidade com o movimento que está ocorrendo a nível de células do nosso corpo, a nível de moléculas, partículas, em toda a estrutura biológica nossa. E de tudo que está compondo essa realidade dentro dessa esfera de realidade que é o ser. Tudo isto é o ser. Sim, não se trata de negar os textos filosóficos metafísicos da tradição ocidental, nem negar, nem vê-los diminutos por fanatismo. Concordo muito com você. É, sim, sim. Eu digo fanatismo no sentido até mesmo dos próprios ocidentais, né? Tem o fanatismo dos dois lados, né? Existe o fanatismo religioso dos seguidores dos textos, mas também existe o fanatismo científico ou metodológico das tradições ocidentais, né? Mas quando eu estava ainda na faculdade, eu fui tentar defender, né? Eu queria fazer um trabalho de pesquisa sobre a filosofia de Nietzsche e as raízes do seu pensamento na tradição dos Upanishads. Eu conversei isso com um professor na época que era assim uma das maiores autoridades de Nietzsche na Universidade Brasileira, né? Era o Raul Fischer, que até faleceu já há alguns anos. Aí ele fui conversar com ele, ele deu risada, assim, falou, não, peraí, você quer misturar, né, um pensador como Nietzsche com essas religiões, esses mitos aí da Índia, não tem nada a ver. Aí eu falei, tá bom, né, não teve nem assim, tipo, tentativa de expor, né? Eu só falei, olha, mas espera aí, Nietzsche tem uma certa influência de Schopenhauer, e Schopenhauer, ele bebeu a base da sua filosofia, a principal parte da filosofia de Schopenhauer é extraída das leituras que ele faz dos Upanishads, principalmente do Chandogya Upanishad. Falei, não, mas Schopenhauer era maluco. Enfim, então existe também um fanatismo em relação às tradições acadêmicas, né, ou filosóficas do pensamento continental, né, filosofia continental, que é a filosofia promovida, produzida ali a partir da Europa. A ideia toda dessa abertura, né, com a meditação e falar sobre o Nada Brahma é só para a gente poder embasar bem todo o estudo que nós vamos ter agora ao longo desse mês, do módulo 8, que é pautado na prática meditativa. Então, achei importante nós embasarmos bem isto com relação ao som, porque a meditação ela está muito vinculada ao som, e especificamente a esse som que é o som do silêncio, né? O som do silêncio da própria consciência. Então, eu acredito que com essa base a gente consegue agora explorar melhor os conceitos dos estudos que virão a seguir, em termos da própria meditação, né, como eu falei, incluindo os mantras, incluindo as técnicas meditativas que serão vistas, mas que também, de uma certa forma, vai contribuir para todo o aspecto das disciplinas de metodologia e didática que nós vamos ter também a partir desse módulo.